O petróleo é uma mistura que contém uma diversidade de substâncias orgânicas originárias da decomposição de seres vivos. Petróleo, fonte de hidrocarbonetos. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e a sua utilização como fonte energética mudou, drasticamente, a história da sociedade nos últimos 100 anos e assumiu o lugar de principal fonte de energia para diversos setores da economia. O petróleo já era conhecido desde a Idade Antiga. No Egito, era utilizado para iluminação, impermeabilização de casas, construção de pirâmides, embalsamamento de corpos e como medicamento para o tratamento de cálculos renais, escorbuto, cãibras, gota e reumatismo. Como as formas de extraí-lo não eram muito eficientes, era pouco utilizado como combustível. Somente na década de 1860, com a perfuração dos primeiros poços na Califórnia, Estados Unidos, o petróleo passou a ser explorado comercialmente. Inicialmente, apenas querosene e lubrificantes eram aproveitados, a gasolina obtida era jogada nos rios, misturada ao querosene ou simplesmente queimada. Posteriormente, a iluminação pública começou a ser feita com lampiões a petróleo, óleos de origem animal. No entanto, a grande revolução do petróleo ocorreu com a invenção dos motores de combustão interna e a produção de automóveis em grande escala. Esse fato causou uma reviravolta e a gasolina passou a ser uma das frações mais importantes do petróleo. Hoje, estamos mergulhados na civilização do petróleo que, além de ser uma fonte básica de combustível para os principais meios de transporte, é matéria-prima estratégica para boa parte dos materiais usados diariamente, por exemplo, roupas, calçados, tintas, detergentes e computadores. A utilização de petróleo, como combustível e matéria-prima, se expandiu muito. Como consequência, países consumidores, aqueles que consomem mais do que produzem, tornarão-se dependentes dos países produtores, aqueles que produzem mais do que consomem. Até o início da década de 1970, a exploração do petróleo, nos países produtores, era controlada por alguns países consumidores. Quando os países produtores do Oriente Médio resolveram tomar o controle da exploração e estabelecer o preço do barril de petróleo, surgiu a crise do petróleo, de 1973 a 1974. Essa crise impulsionou a sociedade consumidora a mudar seus hábitos e a buscar outras fontes de energia. Nos dias atuais, o desequilíbrio entre a produção e o consumo de petróleo ainda é grande e está associado aos conflitos internacionais e à má distribuição de rendas. Dado o elevado consumo do petróleo, o domínio de sua exploração tem sido fator de desenvolvimento das nações. Nesse processo, o Brasil tem enfrentado o desafio tecnológico na identificação de reservas petrolíferas e no processo de sua extração, desenvolvendo técnicas sofisticadas de prospecção em grandes profundidades marítimas. Em 2008, a Petrobras anunciou a descoberta de um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, no litoral dos estados de Santa Catarina ao Espírito Santo. Essa jazida foi denominada pré-sal, por estar localizada abaixo da camada de sal, no fundo do mar, a uma profundidade de 5 a 7 quilômetros abaixo do nível do mar. Estima-se que essas reservas foram formadas pela decomposição de matéria orgânica, 100 milhões de anos atrás. Essa descoberta muda totalmente a posição do Brasil no atual quadro dos países detentores de reservas de petróleo. Atualmente, o Brasil é o quinto produtor entre os países americanos. A gasolina, o óleo diesel,
O gás de cozinha são misturas de hidrocarbonetos que são obtidos do petróleo. Origem do petróleo. A teoria mais aceita sobre a origem do petróleo é que ele originou-se de restos de organismos vegetais e animais, acumulados em camadas sedimentares que, ao longo de milhões de anos, passaram por transformações físicas, químicas e biológicas. Torres de destilação. Quanto mais voláteis forem as substâncias componentes das frações de petróleo, mais altas são as suas posições na torre de extração. Cada fração corresponde a uma determinada mistura de substâncias e terá uma aplicação diferente. O refino do petróleo em suas diversas frações. Da extração do petróleo até a utilização de seus hidrocarbonetos há um longo caminho. Depois de extraído do subsolo, da terra firme ou do fundo do mar, o petróleo é transportado em oleodutos a portos de embarque, de onde grandes petroleiros fazem o transporte, até que ele chegue a terminais marítimos da região de seu destino. Novamente, por meio de oleodutos, é bombeado até as refinarias para que a separação de suas frações seja processada. Cada uma dessas frações corresponde à mistura de substâncias de constituição semelhante e com larga aplicação. São elas: gasolina, óleo diesel, querosene, nafta e outros. As diferentes frações do petróleo correspondem às misturas de hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas. A diferença entre as frações está relacionada, dentre outros fatores, às estruturas das cadeias carbônicas de suas substâncias. Em função dessas diferenças, as substâncias apresentam diferentes temperaturas de ebulição, propriedade utilizada para separar as frações do petróleo. Em geral, na medida em que aumenta o número de átomos das moléculas, as propriedades das substâncias, como o estado de agregação, são alteradas. Substâncias orgânicas, cujas moléculas possuem poucos átomos de carbono, são gasosas. As substâncias, cujas moléculas são maiores, são sólidas. As que possuem moléculas, com número intermediário de átomos, são líquidas. Ocorre, no entanto, que não se separam substâncias do petróleo, e, sim, frações de substâncias com propriedades físicas semelhantes. Assim, o piche, a gasolina, o óleo diesel e o gás liquefeito de petróleo, ou gás de cozinha, GLP, são misturas de substâncias, sendo o piche sólido, a gasolina e o óleo diesel, líquidos, e o GLP, gasoso. O desafio do refino é justamente separar a complexa mistura de hidrocarbonetos, que é o petróleo, em frações mais simples, com menor diversidade de componentes, frações do petróleo. Os derivados dessas frações são classificados em leves, médios e pesados, conforme o tamanho e a complexidade das cadeias carbônicas de suas moléculas. Os derivados leves são os que apresentam as menores cadeias carbônicas. São eles, o gás natural, 1 e 2 átomos de carbono, o GLP, 3 a 4 átomos de carbono, a gasolina, 5 a 12 carbonos, e a nafta, 5 a 12 carbonos. Os derivados médios e pesados possuem uma complexa mistura de hidrocarbonetos, sendo difícil classificá-los por tamanho de cadeias. Os derivados médios, que possuem cadeias intermediárias, são o querosene e o óleo diesel. Os derivados pesados, que possuem cadeias maiores, são o óleo combustível, o asfalto e o coque. Esses são os que possuem maiores quantidades de contaminantes, que são substâncias diferentes de hidrocarbonetos. O processo utilizado nas refinarias, para separar as frações de petróleo, é conhecido como destilação fracionada. Nela, o fator determinante é a temperatura de ebulição de cada substância.
Inicialmente, o petróleo bruto é aquecido em fornos, sendo parcialmente vaporizado e direcionado para colunas de fracionamento providas de várias bandejas. As temperaturas das colunas variam com a altura. No topo verificam-se as menores temperaturas, os hidrocarbonetos, cujas moléculas são maiores massas molares ainda líquidos, permanecem no fundo. Os mais leves são vaporizados e sobem pela coluna. Quando esses vapores atingem bandejas de temperaturas inferiores às suas temperaturas de ebulição, condensam-se e saem da coluna. As máquinas funcionam graças à diminuição do atrito entre as peças, o que é possível com a utilização de lubrificantes, que são obtidos a partir de frações mais pesadas do petróleo. O piche e o asfalto, frações mais pesadas do petróleo, são utilizados na pavimentação de estradas, ruas, entre outros. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Gás natural. Por falta de política de aproveitamento do gás natural, e esse importante combustível muitas vezes é queimado sem que a energia liberada seja aproveitada. Gás natural. As substâncias gasosas encontradas no petróleo, em reservatórios subterrâneos, são conhecidas como gás natural.
Essa mistura é formada por metano, em maior proporção, etano, propano, butano, gás carbônico, gás nitrogênio, ácido clorídrico, metanol e hidrocarbonetos mais pesados, além de outras substâncias, como impurezas. Essa mistura é formada pela degradação de matéria orgânica, devido às bactérias anaeróbias ou às condições de temperatura e pressão elevadas. Em vários países do mundo, o gás natural tem sido uma opção na busca de combustíveis alternativos às frações do petróleo usadas para tal. Devido às suas propriedades físicas e químicas, esse material é utilizado como substituto de combustíveis líquidos, domesticamente, como GLP. O gás metano, principal constituinte do gás natural, é amplamente empregado em indústrias gasoquímicas, transportes e geração de energia elétrica. Uma de suas principais vantagens é apresentar baixos índices de emissões de poluentes, em relação a vários outros combustíveis fósseis. O gás natural está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. Ele é utilizado como combustível em veículos, casas, lojas e indústrias. Também é usado na geração de energia nas termoelétricas e serve de matéria-prima para a produção de fertilizantes. Em todo o mundo vem crescendo o consumo dessa importante fonte de energia, que tem como uma de suas vantagens a baixa emissão de resíduos poluentes. Mas até chegar ao seu destino final, o gás percorre uma longa jornada, que envolve muita pesquisa e investimento. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões. O GLP é obtido a partir do refino do próprio gás natural ou do petróleo. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. Em muitos casos, a produção de gás natural está vinculada à produção de petróleo. Para iniciar a produção de óleo e gás, são necessárias uma série de etapas. Por exemplo, estudos para localizar campos promissores, perfurações, avaliação da descoberta e instalação das estruturas de produção. No mar, as plataformas extraem e separam o gás natural. O gás pode ser reinjetado no poço para aumentar a quantidade de óleo produzido. Também pode ser utilizado para a geração de energia na plataforma, mas a maior parte segue para as unidades de processamento. Nas unidades, o gás é convertido em matérias-primas para diferentes tipos de indústria e é tratado para ser comercializado. Além da produção nacional, também recebemos o gás da Bolívia por meio de gasodutos e o gás natural liquefeito, importado de outros países por meio de navios especiais. Ao ser submetido a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, o gás natural se torna líquido, o que diminui seu volume em 600 vezes. Ao chegar ao Brasil em navios, o gás é regaseificado em nossos terminais. O gás natural processado em nossas unidades e importado de outros países é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Da pesquisa à distribuição, nós participamos de todas as etapas, sempre pensando em levar o melhor produto até você. Cuidado com os botijões de gás. Em quase todas as residências usa-se o gás engarrafado nos fogões. Muitas explosões e incêndios têm ocorrido, causando sérias queimaduras e até a morte de pessoas envolvidas. Compre gás apenas de empresas credenciadas. Verifique se o botijão está em bom estado e, ao trocá-lo, enrosque a válvula com cuidado. Depois, verifique se não há vazamentos. Não esqueça também de verificar, periodicamente, a validade da mangueira e o seu estado de conservação. Gás liquefeito do petróleo GLP.
mais conhecido como gás de cozinha. O GLP é uma mistura incolor e inodora, que contém, principalmente, os gases propano e butano. Para que possamos perceber possíveis vazamentos, adicionam-se a ele gases chamados mercaptanos, que têm cheiro forte e característico. Quando se acende a trempe de um fogão a gás, percebe-se uma chama azul. O GLP também vem sendo utilizado em veículos automotivos. Denominada gás natural veicular, GNV, essa fonte alternativa, além de ser viável economicamente, produz, normalmente, 25% menos gás carbônico, quando comparado à gasolina e ao diesel. Até a próxima! E bons estudos!